A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 25º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos, no capítulo 9, dos versículos 30 ao 37. Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 ao 37, e vai nos dizer assim: Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa ele lhes perguntou: Sobre que discutis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Marcos nos relata 2 situações. A primeira, Jesus anuncia pela 2ª vez a sua paixão. O Filho do Homem será entregue, mas os discípulos não compreendem. E no segundo momento vai nos falar sobre a discussão dos discípulos que estavam em caminho, mas entre eles existia uma preocupação. Olha, de nós, quem é o maior? Essa é a temática do evangelho de hoje. Jesus anuncia a sua paixão claramente. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Mas os discípulos não compreendiam. Eles não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogar Jesus pela sua falta de compreensão. É interessante que no evangelho anterior nós vimos a confissão de fé de Pedro e Jesus no seu primeiro anúncio da paixão. Os discípulos ainda estão naquela mentalidade de um rei político que vem para libertar das mãos dos romanos. E é por isso que eles não entendem como é que o nosso rei vai ser entregue à morte, ao sofrimento. Ele não é um rei glorioso, ele não é um rei cheio de poder. Como que vai ser entregue, será morto, vai sofrer? Eles não compreendiam. E só será compreendido no Calvário. Só será revelado no Calvário. Ali os discípulos irão compreender. E aí, Marcos nos narra essas 2 situações de hoje, que é um passo justamente, uma passagem de um novo argumento, que é o caminho da cruz. Jesus já está preparando aqui os seus discípulos para o caminho da cruz. Mas os discípulos, eles relutam em não aceitar o caminho da cruz, em não se disponibilizar ao serviço. Essa é a temática também do evangelho de hoje, a questão do serviço, da disponibilidade. E aí Jesus, no segundo momento do evangelho de hoje, justamente pergunta aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, sobre o que vocês estavam conversando, já que não tinham entendido o anúncio de Jesus, mas sobre o que vocês estavam discutindo, conversando. E aí Marcos é detalhista, vai dizer que os discípulos ficaram em silêncio, ou seja, eles não tiveram a coragem de dizer para Jesus o que estavam discutindo, sobre qual era o assunto deles. Marcos continua: ficaram em silêncio porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Os discípulos aqui estavam preocupados sobre os cargos que poderiam assumir
um possível reinado político de Jesus. Entre eles, quem seria o maior? Não, eu vou ser maior, vou ser o braço direito de Jesus. Não, eu vou assumir uma posição de governança. E muitas das vezes também essa mentalidade de querer ser o maior acontece nas nossas comunidades. Não é porque eu sou ministério de música, eu sou maior, eu sou mais importante. Não, eu sou da liturgia, eu sou melhor. Não. Eu sou da coordenação, então eu sou maior, eu sou mais importante. E aí Jesus, é interessante, aquilo que Marcos, no mínimo detalhe, vai nos descrevendo. Então ele sentou, que é a figura do mestre. O mestre, quando vai ensinar alguma coisa, ele senta para demonstrar sua autoridade. Chamou os 12, Jesus convidou, venha para cá, que agora vocês vão ouvir o ensinamento, e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servos de todos. Aqui Jesus nos convida para viver esse evangelho com humildade e com servidão, ou seja, no sentido de disponibilizar para o outro. Ele não quer que nós sejamos melhores do que o outro, ele quer que nós sejamos melhores para o outro, uma melhor pessoa de se conviver, uma melhor pessoa de acolher, uma melhor pessoa em que possa dar de fato testemunho do Evangelho. É isso que Jesus pede, humildade e serviço. E depois uma figura simbólica de Jesus que ele e Marco descreve nos detalhes. Tomou uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, porque Marcos dá esses detalhes de pegar uma criança, colocar no meio deles, colocar nos braços, para justamente dizer essa figura humana de Jesus, essa figura paterna de Jesus, que está sempre conosco, está perto de nós. E depois disse-lhes: aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me receber, e aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Porque Jesus coloca ali a figura de uma criança, porque uma criança, ela não tem algo para oferecer. Muitas das vezes nós somos interesseiros. Aquele que recebe uma destas crianças, um desses pequeninos, um daqueles que não tem nada a oferecer em troca, é por causa do meu nome, é a mim que recebe. Ou seja, Jesus aqui se reconhece nos simples, nos humildes. E é por isso que ele nos convida mais uma vez a sermos guias espirituais, ou seja, a levar essas pessoas a um verdadeiro encontro com Cristo, a viver esse evangelho, ou seja, esse guia espiritual, mas a verdadeira grandeza do discípulo está na humildade e no serviço. É isso que Jesus nos ensina, é isso que ele transmite para cada um de nós. Não percam tempo nessa discussão de quem é o maior, de quem é o mais importante. Todos nós temos uma função, todos nós somos importantes. E aí Paulo, lá nas cartas aos Coríntios, usa a imagem do corpo, somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes, somos únicos e somos, de fato, pessoas que possam contribuir para a evangelização. E aí Jesus nos comunica qual deve ser o nosso comportamento de um verdadeiro cristão em nossa comunidade, em nossa casa, que é de acolhimento e de serviço. Acolher aquela pessoa que está ao nosso redor, acolher aquele que não tem nada a oferecer, acolher essas pessoas, aquele que recebe uma destas crianças, um desses pequeninos, um desses desfavorecidos, por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí Jesus nos dá essa orientação. Qual é que deve ser o nosso comportamento de acolhimento e de serviço? É isso que Jesus nos ensina. É isso que Marcos, no Evangelho de hoje, nos comunica. Jesus que anuncia a sua paixão, mas os discípulos não entendem porque estão naquela mentalidade de um rei político. E depois a discussão entre eles. Quem será o maior? Quem será o mais importante? Quem vai assumir grandes cargos?
Mas Jesus diz, não, o serviço vai dizer, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. É aquele que se coloca à disposição, é aquele que está disponível para servir, disponível para sair da sua zona de conforto e ir ao encontro. É o que o Papa Francisco nos pede, desde o início do seu pontificado, sair da nossa zona de conforto e de fato ir ao encontro. Uma igreja em saída, uma igreja em missão, missionária. Não podemos ser missionários no nosso conforto, no nosso mundo fechado. Não, é ir ao encontro, é ver a realidade do outro e a partir daí levar o Cristo ao outro, mas também com as nossas ações, com as nossas ações práticas. É isso que o Senhor pede para mim e também pede para você e para todos nós. Por isso, sejamos pessoas humildes e nos coloquemos de forma disponíveis ao serviço daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que o Espírito nos capacite, nos dê essa ousadia que não é fácil, muitas das vezes a humildade requer muito de nós. Por isso, vem Espírito Santo, nos ensina a ser humildes, nos ensina a estar disponíveis para anunciar essa palavra. Vem sobre nossos corações, sobre o nosso pensamento, para que possamos de fato ser um evangelizador, ser aquilo que Jesus pediu para cada um de nós, ser uma pessoa que acolhe, ser uma pessoa que serve, ser alguém que seja e dá testemunho do Evangelho, que seja um cristão verdadeiro e que dê testemunho desse Evangelho. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela nos ensine a ser como o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.